Boa noite, Lucas. Boa noite, doutora Isa. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Peço desculpas, né? Nós tivemos um problema técnico aqui, mas sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Essas coisas assim ao vivo acontecem. Coloquem, por favor, a cidade de vocês, de onde vocês estão falando. Fernando, seja muito bem-vindo. Gente, a aula de hoje vai estar maravilhosa. Oi, Raíssa, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Evandro, boa noite. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Coloquem a cidade de vocês. Tá? Nós estamos um pouquinho só atrasados. Não estava entrando a live ao vivo, para quem está entrando agora, né? Não deve ter entendido, porque eu sou pontual, tá? E aí, infelizmente, hoje teve esses contratempos, né? Tentei com um celular, tentei com outro, e fui tentando, mas cá estou eu aqui para compartilhar com vocês. Hoje a gente tem estudo de caso, então tá super bacana. Caroline, Paulo, vamos ver sangue, Evandro. Você já adiantou, né? Então, gente, já que o Evandro adiantou, eu queria comunicar para vocês, né? Eu sei que aqui na live tem gente que não é dentista, então, e eu preciso avisar para vocês, né? Quem não gosta de ver cirurgia, quem não gosta de ver, né, retalho aberto, incisão, então, gente, se vocês quiserem sair da live, eu vou entender, tá? Eu entendo que vocês estão aqui, entendo o carinho de estarem aqui, né, nessa live. Eu sei que tem gente que não é dentista e que me acompanha, que assistem a esses conteúdos, mas eu tenho que avisar, viu? Hoje tem caso clínico, vai ter técnica cirúrgica, então quem não gosta de ver cirurgia, eu não vou ficar chateada se sair da live, tá bom? Eu só não quero ver ninguém passando mal aqui. Tá, gente? Hoje é a nossa quarta live, né, do nosso desafio de cirurgias periodontais para a estética do sorriso. E as duas cirurgias principais para a estética do sorriso, que eu considero, é recobrimento radicular e aumento de coroa clínico estético. Porque são as duas cirurgias que trabalham proporções dos dentes e coloca, né, e também com a posição adequada da margem gengival, e com isso você tem um equilíbrio do sorriso, uma harmonia do sorriso, né, conforme eu falei com vocês, eu venho falando, né, nessas lives, a estética do sorriso depende do volume dos lábios, do posicionamento dos lábios, né, e do equilíbrio entre lábios, dentes e gengiva, tá? Então, eu venho focando nesse desafio nas cirurgias de sorriso gengival, aumento de coroa clínica estético, né? Então, hoje eu vou apresentar um estudo de caso para vocês. Convido vocês agora a clicarem nesse aviãozinho aqui e convidarem os 5 primeiros dentistas que aparecerem aí no Instagram de vocês para assistir essa live conosco. Lembrem-se, a gente colhe o que a gente planta, né? Então, a gente tem que espalhar as sementes e isso retorna pra gente. Se a gente guarda a semente, se a gente come a semente, ela não dá frutos. E tudo que a gente compartilha, isso volta pra gente, né? Então, eu compartilho lives que eu gosto, as pessoas depois compartilham conhecimento, outras lives comigo, e isso é muito bacana. Essa troca é muito bacana. Então, vou dar um tempinho aí para vocês clicarem aqui nesse aviãozinho e compartilharem, tá? E quem for compartilhando, vem aqui e põe o girassol. Vamos criar aqui um jardim de girassol, né? Quem estava aqui desde a primeira live sabe o significado dos girassóis, né, gente? Então, eu convido vocês a compartilhar essa live com os colegas, tá bom? A Eval Florence compartilhou, né? Ela colocou os girassóis aqui.
compartilhou, vai colocando aí. Enquanto isso, eu vou selecionar os slides pra gente compartilhar com vocês, pra gente dar início à nossa live, né? Então, pessoal, quem entrou depois, eu peço desculpas. Oi, Flávia, hoje você conseguiu estar aqui conosco, seja muito bem-vinda. Então, eu peço desculpas, a gente teve um problema técnico, tá? E por isso que houve esse delay aqui de iniciar essa live com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui pra gente começar a nossa live sobre Caroline. Seja muito bem-vinda, Caroline. Obrigada por compartilhar. Então, gente, vamos lá. Vamos lá, porque hoje a gente tem muita coisa para falar. E olha, quem quiser pegar papel e caneta para anotar, é bacana, tá? Porque eu vou falar das brocas que eu utilizo, vou falar de número de brocas. Então, quem quiser, eu aconselho vocês anotarem, porque depois vocês podem esquecer, tá? E então, assim, gente, primeira coisa, quando a gente vai fazer qualquer cirurgia, é ter um checklist, tá? E esse checklist, ele é construído, serve para quê esse checklist? Para a gente fazer um planejamento assertivo para o nosso paciente. E esse checklist, ele é baseado em tudo que eu venho comentando com vocês desde a primeira live, tá? Então, essas 3 lives eu venho falando, né, sobre como quais são os detalhes, o que eu tenho que observar para fazer um planejamento correto para o meu paciente, para eu não dar margem para erro, tá? E por que eu tenho que fazer um checklist? Porque quando você vai fazer uma cirurgia, é importante você revisar esse checklist. Porque o que acontece? Muitas vezes você faz um planejamento bacana, você faz o seu checklist, esse checklist te ajuda a fazer um planejamento super criterioso, né, com as peculiaridades que o caso exige, e aí o paciente vai desmarcar a cirurgia, marca para daqui um mês, e aí você chega no dia e nem sabia que o paciente estava marcado para fazer cirurgia. E aí você vai lá rapidamente, olha, né, o planejamento, só que você vai olhar rápido e pode deixar passar muitas coisas, pode deixar passar detalhes importantes que vai te deixar em situações complicadas no momento da cirurgia. Então a gente não deve dar sorte pro azar. Então, o conselho que eu dou para vocês, que funciona muito, vão por mim, tá? Vocês, seja em cirurgias periodontais, seja na parte de cirurgias de implantes, peçam para a secretária de vocês avisarem para vocês com uma semana de antecedência as cirurgias que vocês vão realizar, tá? Para quê? Para que você olhe o seu checklist, para que você confira o seu plano de tratamento, porque no dia da cirurgia vai sair tudo tranquilo, você já tem tudo na cabeça, o que você tem que fazer, como que você vai fazer, por que você vai fazer, você já se certificou de todos os detalhes, tá? Então, por isso que é importante esse checklist, porque fica fácil. Checklist é um resumo de todas as coisas importantes que você viu. E eu vou falar por onde a gente começa esse checklist. Então, esse checklist, ele começa com o foco no paciente. Eu vou ver quem é o paciente que eu vou operar, qual o nome dele, qual a idade dele, ele usa algum medicamento que vai influenciar na minha cirurgia, no meu resultado. Por exemplo, a gente tem pacientes que fazem tratamento para acne e tomam Rocutan. Então, é aconselhado, primeiro, que é aconselhado, paciente que toma Rocutan, que é isotretinoína, como é uma cirurgia eletiva, essas cirurgias eletivas de estética, ou até, dependendo do caso de implantes, elas podem esperar. Então é interessante, às vezes, nós não sobrepormos o tratamento, né, e fazer a cirurgia com a utilização desse medicamento. Por quê? Porque esse medicamento ele interfere na contagem de plaquetas, ele pode interferir no tempo de coagulação. Às vezes esse paciente toma por muito tempo,
tem a sobrecarga renal do fígado e aí você vai fazer uma cirurgia, você precisa passar medicamento para esse paciente. Então, interessante se o paciente toma esse medicamento, dê um intervalo de 6 meses, né, da interrupção desse uso desse medicamento para você fazer sua cirurgia, tá? E o Rocutan também, ele interfere tanto na densidade, na diminuição da densidade óssea, como na hipertrofia, né, no volume, no aumento do volume ósseo. Então é importante a gente saber isso para que nós possamos fazer a nossa cirurgia no momento correto, né, e cuidar do nosso paciente em todos os detalhes. Nós temos que ser impecáveis quanto a isso, quanto à saúde do nosso paciente e quanto aos resultados que nós vamos entregar para o nosso paciente. E também eu vou revisar por que o paciente me procurou, qual que é o nível de exigência desse paciente, tá? De repente é um paciente que eu preciso deixar um horário maior para fazer a cirurgia, é um paciente que tem muito medo, que tem muita ansiedade, então eu tenho que ter muita tranquilidade para realizar o procedimento cirúrgico. Então eu vou ali, eu vou rever quem é o paciente que eu vou atender, né? Então eu fiz o checklist do meu paciente. Eu sei quem é o paciente que eu vou atender. Aí eu vou fazer o checklist de toda aquela análise facial que eu comentei para você. Eu vou avaliar os 3 terços verticais da face, se tem simetria, se não tem. Eu vou avaliar o selamento labial, se é passivo, se não é. Eu vou avaliar o quanto expõe os meus incisivos superiores em repouso. Eu vou avaliar o comprimento de lábio, se é um lábio curto, se tem uma hiperatividade de lábio. Então eu vou fazer o checklist relacionado às referências faciais, tá? E vocês viram que isso é tudo que eu comentei na live 1, 2 e 3, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza esses dados na prática, tá bom? E depois eu vou olhar para o meu paciente, vou avaliar, fazer o checklist do sorriso, de tudo que eu avaliei no sorriso dele. Se tem simetria, se não tem, se tem hipermobilidade do lábio superior, qual a quantidade de exposição do tecido gengival, né? Eu vou classificar esse sorriso, vou revisar, sim, esse paciente ele tem uma linha de sorriso alta, eu tenho 3 milímetros de exposição gengival, eu vou avaliar a referência da borda incisal superior com o meu lábio inferior, tudo aquilo que eu já comentei para vocês, isso não é nem uma novidade, tá? Isso aqui é só uma revisão porque eu vou operar meu paciente semana que vem, ou então daqui a 3 dias, no mínimo revisar isso com 3 dias, tá bom, gente? E quando você faz essa revisão do seu checklist, você tem uma oportunidade de verificar se você não deixou passar nenhum detalhe e ainda dá tempo de você fazer alguma modificação do seu planejamento cirúrgico, do seu procedimento cirúrgico. Tá? E por último eu vou fazer uma revisão da minha análise intrabucal, a qualidade de higiene do meu paciente. Esse paciente que eu vou operar, ele é um paciente colaborador, ele é um paciente que escova, tem um padrão de higiene adequado, porque às vezes tem paciente que mesmo nós fazendo as orientações adequadas, eles têm dificuldade de fazer de forma correta, né? Às vezes é muito ansioso, escova muito rápido. Então eu preciso de saber disso, porque o meu acompanhamento pós-cirúrgico com esse paciente tem que ser diferenciado, né? Então eu tenho que saber de tudo isso, eu tenho que saber se esse meu paciente ele tem algum evento social para ir, se ele tem alguma viagem marcada, eu tenho que revisar tudo, gente, mas tudo sobre o meu paciente, tá? E olha, isso faz diferença no tratamento, o paciente ele percebe esses cuidados que você tem. Eu vou avaliar também as guias de desoclusão, protrusiva, lateralidade, se esse paciente tem uma mordida profunda ou não, tá? Quantidade de mucosa ceratinizada, pelos motivos, né, que eu comentei na live 3 para vocês, né, porque a quantidade de mucosa ceratinizada vai interferir na minha incisão, então eu tenho que revisar isso. Então eu fiz toda essa revisão intrabucal, eu fiz toda a minha revisão do meu planejamento cirúrgico,
tá tudo ok, tá tudo perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês, né, por meio de um caso clínico, como vocês vão utilizar esse checklist na prática, como que vocês vão executar, e logo em seguida eu vou mostrar o passo a passo das cirurgias, ok? Até agora, está tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Eu quero saber de vocês se está tudo ok, se eu posso dar prosseguimento, ok? Escrevam aí nos comentários para mim, põe o girassol que eu vou entender que tá tudo bem, que eu posso dar prosseguimento. Yasmin. Gente, por favor, é uma forma de saber, né? De vocês me informarem se vocês estão me vendo bem, se vocês... A Eva colocou um girassol, né? Então eu vou aqui dar prosseguimento, que eu tô entendendo que vocês estão me vendo bem, o áudio tá bem? Os slides aí, tá dando para vocês observarem tudo direitinho? Ok, né, Flávia? Então tá, gente, aqui é o caso. Essa paciente, ela é uma aluna da UNB, ela nos procurou para que nós realizássemos a cirurgia do sorriso dela, tá? E aqui vamos conferir o checklist dela. Então, o que ela queria? Então ela queria, isso é ela que escreveu, né? A queixa principal dela. Ah, professora, a minha gengiva fica muito aparente quando eu dou sorriso, quando eu sorrio. Ela tinha 19 anos, do sexo feminino, não utilizava nenhuma medicação e o grau de exigência estética dela padrão. Ela queria resolver o problema da harmonia do sorriso dela. Então o primeiro checklist foi feito, foi realizado com sucesso, né? E vou para o checklist da minha análise facial. Então, o que eu vou observar aqui, né, na minha paciente, que no caso é uma aluna da UNB, que nos procurou para fazer a harmonia de sorriso dela, promover um sorriso estético harmônico para ela. Os comentários eu vou desativar aqui, só um minuto. Vou tirar os comentários enquanto eu estiver compartilhando tela, tá? Pronto, acho que fica melhor mesmo. Acho que assim fica melhor de vocês visualizarem. Então, o que eu vou observar aí? Os 3/3, ela tem simetria dos 3/3 verticais da face, né? Os 3/3 que eu falei pra vocês, que é do meta, subnasa, glabela, glabelinha de cabelo, ok. Ela tem uma boa exposição dos incisivos centrais superiores, né? Ela expõe em repouso 3 milímetros de exposição dos incisivos, que nós sabemos que é a média do padrão estético para exposição dos incisivos superiores, né? Ela tem um selamento labial passivo, ela não usa o mento para fechar, então ela tem um selamento labial passivo. Ela tem o plano, a linha bipupilar paralela às comissuras labiais, então estava ok. O comprimento labial dela, gente, lembra que eu falei que a gente tem que avaliar o comprimento labial para saber se a paciente ela tem um lábio curto, se o lábio é mais comprido, porque lábio curto vai expor gengiva e é uma limitação do caso, tá? Então ela tinha 23 milímetros de comprimento do lábio superior em repouso, até um pouquinho acima da média, né, do padrão, que eu até comentei isso com vocês. No sexo feminino, o comprimento labial varia de 20 a 22, né? Menos de 20 é considerado um lábio curto, ela tinha 23, então ok, ela tem um comprimento, ela tem um lábio, né, comprido. O comprimento de lábio dela superior, ok, ela não tem lábio curto. Então, eu revisei o meu checklist da análise facial. Agora eu vou avaliar o sorriso, tá? O
que nós vemos aqui no sorriso dela, né? Eu vou avaliar o formato de lábio, o volume de lábio. Nós sabemos que o lábio superior deve ter um volume 25% menor do que o lábio inferior. Ela tem uma simetria no sorriso. Pela classificação de Tijan e colaboradores, ela tem uma linha de sorriso alta, porque ela expõe 3 milímetros de gengiva, né? E de molar a molar ela expõe gengiva, ela tem um sorriso amplo, né? Que nós podemos ver na foto aí, dá para vocês observarem. Nós observamos, né, o paralelismo das comissuras. Vocês estão olhando na tela aí, eu estou olhando na tela do meu computador, tá, gente? Porque aqui o slide fica maior para mim. Ela tem dominância dos incisivos centrais. Então a gente tem que avaliar se o paciente tem a dominância dos incisivos centrais, porque se não tiver, nós vamos precisar dessa dominância. E às vezes nós precisamos dar essa dominância aumentando as bordas dos incisivos. E isso interfere no meu tratamento, no meu tamanho do quanto eu vou remover de tecido gengival para resolver o caso, tá? O posicionamento, a relação da borda incisal com o lábio inferior, ela também tinha uma boa relação da borda incisal. Nós sabemos que a borda incisal dos incisivos superiores deve tocar a linha secômoda do lábio. E um sorriso considerado perfeito, esse plano dos incisivos centrais superiores, ele deve estar paralelo à curvatura do lábio inferior, né, quando o paciente sorri. Então, tudo ok, a gente fez já nosso checklist. E agora, o que eu preciso, o que eu vou avaliar, né? O meu exame intrabucal. Então, observa-se que ela tem um excelente padrão de higiene bucal, ela tem uma boa quantidade de mucosa ceratinizada. Geralmente, gente, o paciente que tem sorriso gengival, geralmente ele tem uma boa quantidade de mucosa ceratinizada, tá? Mas pode haver exceções, e quando houver exceções, a gente tem que saber trabalhar, tá? Com as exceções. Mas no caso dela estava tranquilo. Observem lá aqui nessa região aqui, a linha mucogengival. Nós observamos que ela tinha os dentes mais quadrados. Por quê? Porque ela tem um crescimento do tecido gengival sobre a coroa dos incisivos centrais, dando um aspecto do dente mais quadrado, mais curto. Então isso significa que eu vou ter que trabalhar tecido. E quando eu tenho que trabalhar o tecido, eu tenho um caso de erupção passiva alterada, né? Eu vou olhar, né, eu vou medir, seja na boca ou no modelo. Geralmente eu gosto de moldar o paciente e fazer a medida da largura de cada dente no modelo, tá? Então eu vou medir a largura dos incisivos centrais, a largura dos laterais, dos caninos, de todos os dentes que eu vou, nessa região antero-superior, que eu vou trabalhar a minha cirurgia de aumento de coroa clínica estético, tá? Então eu observo que vou ter que fazer um contorno, é indicado para ela uma cirurgia de sorriso gengival, para melhorar esse contorno, diminuir o quanto ela mostra de gengiva, aumentar os dentes e com isso devolver para ela um equilíbrio e uma harmonia para o seu sorriso, tá? Então, seguindo aqui, que só para vocês verem, né, a profundidade sucular, ela tinha uma profundidade sucular de 2 milímetros. Tá? Então a gente sonda todos os dentes, né? A gente vai avaliar tudo aquilo que eu falei pra vocês. Ausência de sangramento à sondagem, se o periodonto está saudável, porque se não tiver a gente nem fala em cirurgia estética, tá? No caso dela, ela tem um bom padrão de higiene oral, um periodonto saudável. E a gente faz a sondagem em todos os dentes, né? Conferindo tudo bonitinho, conforme manda, né? Todo o protocolo da periodontia. Então, gente, agora nós vamos medir a largura dos dentes dela. Para eu saber quanto que eu vou aumentar, eu falei isso na live passada. Como que eu sei o quanto eu vou aumentar? Eu vou pegar a largura do dente e vou multiplicar por 1,25.
Se vocês quiserem conferir essas medidas, se você pegar, vamos supor, o dente 11, que tem 7,5 de largura, e multiplicar por 1,25, você vai ter essa altura ideal, que é de 9,3. E lembra que eu falei que ela tinha um dente quadrado? E olha só a medida. De largura eu tenho 7,5 e de altura eu tenho 7. Né? Então ela tem um dente bem quadradinho. E qual é a altura ideal? 9,3, então eu vou ter que tirar 2 milímetros. Mas eu posso também multiplicar por 1,33. Se eu quero dentes maiores, eu posso multiplicar por 1,33. E o que vai influenciar se eu vou multiplicar por 1,25 ou 1,33? Um deles eu já falei, né? O gosto estético. Que às vezes o paciente ele quer aumentar os dentes, mas ele não quer aumentar muito. Outros já querem aparecer nada de gengiva, então a gente tem que aumentar o máximo permitido, né? E um outro detalhe, que às vezes, nesse caso dela aqui, se eu multiplicasse a largura por 1,33, eu iria ter exposição da raiz, tá? E isso é uma limitação do caso. Ela é uma paciente jovem. Quando isso for uma exigência do paciente, resolver melhor o caso, a gente tem que sentar, tem que conversar com o paciente. Nós sabemos que a exposição pode dar sensibilidade. Se o paciente tem uma alimentação com pH mais baixo, e hoje isso é muito comum, as pesquisas têm mostrado isso, cada vez mais lesões não cervicais cariosas. E então é uma proteção, a gengiva é uma proteção e a gente tem que esclarecer isso para o paciente, que existe essa limitação, ou fazer também um tratamento restaurador, que também tem a limitação que nós sabemos que a dentina radicular, ela não tem uma adesão tão eficiente quanto no esmalte. Então, uma paciente de 19 anos, e hoje a gente sabe que os pacientes, a média de vida dos pacientes é 80. Então, ela vai ter que trocar essas restaurações ao longo da vida. Então, talvez colocar ela no ciclo restaurador muito cedo, por priorizando a estética, a gente tem que conversar muito com o paciente, esclarecer bem todas as limitações, os benefícios, sempre colocando, na balança o custo-benefício, tá? E aqui, vamos lá, vamos seguindo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu uso esse paquímetro na cirurgia, eu tenho um outro maior também, ambos são esterilizáveis, tá? E eu vou medir a minha borda incisal, a altura ideal. E eu vou marcar com essa pontinha o quanto eu vou aumentar em cada dente. Marquei no central, marquei no canino esquerdo, vou marcar no meu canino direito. As marcações já para realização do bisel do tecido gengival, quanto eu vou remover de tecido gengival, já estão delimitados, determinados. Aí, gente, o que eu costumo fazer? Eu utilizo uma lâmina 15C da sua morta, tá? E eu vou usar as costas dessa lâmina e vou fazer o meu desenho. Nesse momento, eu posso usar o meu mocap do meu enceramento para fazer essa delimitação, desenho. Eu posso usar um guia cirúrgico confeccionado com resina acrílica, ou eu posso utilizar um guia cirúrgico tomográfico. Lembrando, de tudo que eu conversei com vocês sobre guias. Mas eu posso também pegar o meu paquímetro, marcar e fazer o desenho com as costas da lâmina, conferir tudo direitinho, se está de acordo com o desenho considerado ideal. Faço isso nos meus incisivos e nos caninos. E aí eu vou incisar, fazer uma incisão quase perpendicular à gengiva na face vestibular. E aí eu vou fazer agora a remoção desse colarinho. Lembra que eu falei para vocês que uma das formas da gente conferir esse design das margens gengivais é utilizar uma linha, um fio de sutura.
Olha aí, eu tô colocando, tô posicionando o fio de sutura de canino a canino. E nós sabemos que os incisivos e os caninos, ele tem deve estar no mesmo nível gengival. E eu sei que os meus incisivos laterais devem estar a meio ou 1 milímetro abaixo do nível gengival dos incisivos e dos caninos. Então eu marquei essa linha. Quando você aperta essa linha no tecido gengival, esse fio de sutura, fica a marcação. E aí, deixa eu ver se aqui dá para vocês visualizarem. Talvez não dê para vocês visualizarem direitinho, mas dá para você ver a marcação. Aí eu vou fazer a minha incisão meio milímetro ou 1 milímetro. O que vai determinar se é meio, se é 1? O que vai determinar quem vai me dizer isso é a tomografia com afastador labial que eu avaliei. Então, na tomografia eu vou saber se eu posso tirar meio ou 1 milímetro sem expor raiz. E aí eu tenho que ter esse triângulo gengival estético, tá? De forma com que os laterais estejam abaixo do nível gengival dos incisivos e dos caninos. Tudo bem? Então aqui, gente, o colarinho removido dos caninos, dos laterais e dos incisivos centrais. Ah, diz, tá, eu entendi que a gente pode fazer a marcação. Olha, nessa foto dá pra vocês verem a marcação do fio aí, ó. Tá vendo essa linhazinha aqui nos incisivos centrais, ó? Dá pra vocês visualizarem essa marcação. Tudo certo? Ah, disse, ok, tá, entendi os laterais, como que faz, como que eu posso fazer e tal. Agora, e os premolares? Como que eu vou fazer? Que tamanho que eu vou deixar os meus premolares? Os premolares, gente, eles sempre vão estar abaixo um pouquinho dos caninos. Geralmente, eles estão ao nível dos incisivos laterais, tá? E assim, a gente faz a nossa marcação. E tudo isso também sempre conferindo no meu planejamento. Quando eu vou para essa cirurgia, eu já sei o quanto que eu vou tirar de tecido gengival em cada dente, tá? E nesse caso dessa paciente, foi feita uma cirurgia de molar a molar, envolvendo até os segundos molares. Observem, gente, quanto ela tem de espessura de tecido gengival. De tecido gengival não, de tecido ósseo. Dá para vocês verem esse excesso de volume na vestibular. Tudo certo? Então, isso significa que eu vou ter que trabalhar espessura e altura. Aqui, depois que eu faço a incisão, né, do retalho, removi meu colarinho, eu vou pegar um molde redondo, delicado, e vou rebater o retalho. O que é rebater o retalho? Eu vou afastar esse tecido do dente, do tecido ósseo, para que eu tenha acesso ao osso e eu faça a minha osteoplastia e osteotomia, tá? Então aqui o retalho rebatido, mostrando as distâncias biológicas, ou seja, a distância da junção semente-esmalte à crista óssea. Que todo o retalho rebatido, né, já rebatendo o retalho com o molde, esse é o molde que eu falei para vocês, tá? Deixa eu só passar aqui. Aqui, gente, não sei se dá para vocês visualizarem, mas já foi trabalhado a osteoplastia, que é a remoção em espessura. Primeiro eu trabalho a espessura. Eu vou mostrar um vídeo no finalzinho de vocês, tá? Como eu faço essa osteoplastia. Então, anotem aí. Eu uso para fazer osteoplastia uma broca 3118 HL, é uma broca diamantada, haste longa, então eu utilizo para fazer essa osteoplastia. E uma 1016 HL e uma 1014 para eu trabalhar as interproximais, né? Para eu trabalhar os sulcos de escape, para ficar bonitinho, para acomodar a minha papila quando eu for suturar. E eu vou fazer isso em todos os dentes. Feita a osteoplastia, eu venho com uma broca 2173, tá? E anotem o nome dessa broca, ou vocês com essa 2173 é daquela marca, deixa
Deixa eu ver aqui o nome da Optidon. Eu esqueci o nome dela. Ah, depois eu coloco no meu canal do Telegram. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. 21. É ótimo. Desculpa, é ótimo. Sumiu agora, eu tinha me dado um branco. Da marca Opt, agora eu gosto muito a da Comet. A Comet ela tem um código muito grande, eu não vou lembrar, depois se vocês quiserem, eu coloco no meu canal do Telegram a foto dela, tá? Gosto muito dessas duas marcas, ou Opt ou da Comet. Ela, gente, é uma broxilíntrica, ela só corta na ponta, tem que ter o cuidado para não inclinar para a raiz, né? Ela tem que ser paralela, trabalhando só o bisel, só a região, devolvendo o meu contorno adequado em volta do meu dente, lembrando que os centrais ele tem um zênite um pouquinho para distal, os caninos também, já os laterais é mais centralizado, porque a minha incisão tecidual ela foi feita dessa forma, então o meu recorte, o meu design ósseo do tecido ósseo também tem que acompanhar. Então esses dois eles têm que se conversar, eles têm que coincidir, ok? Até agora tudo certo? Então tá. Né, mostrando aqui, removendo dos premolares do lado esquerdo. Observem aqui, aqui já é a sutura. Essa sutura, gente, eu faço com fio mononylon. Fio 5,0, eu gosto muito de fazer a suspensória, mas eu posso disso fazer ponto simples? Pode. Eu faço suspensória, porque aprendi a fazer suspensória desde a minha especialização e faço a vida toda, eu gosto, eu acho que fico muito bem adaptado e anda muito, você consegue fazer a sua sutura, otimizar melhor o seu tempo e uma boa acomodação do tecido, tá? E eu uso um fio mononylon 5,0. Eu vou dar uma dica para vocês. Tem uma marca Biosult que é muito boa, ela tem uma boa relação custo-benefício. Se vocês quiserem também eu coloco lá no meu canal do Telegram. Basta vocês me mandarem um direct ou escreverem aqui que vocês querem, tá? Que eu coloco lá. Com relação ao Eticon, sei que muita gente usa Eticon, já usei muito Eticon, mas ele arrebenta fácil e o corte da agulha não é bacana, então eu não uso Eticon, eu uso o Biosult ou uso um da Premilene que eu gosto muito, tá? São os fios mais caros, mas que eu acho que me traz um resultado, como eu falei pra vocês, né? São detalhes que fazem a diferença e eu valorizo muito uma qualidade, um bom fio de sutura, porque não adianta nada eu fazer uma cirurgia maravilhosa, e na hora da sutura, esse agulha não corta, você fica forçando, vai esmagando o tecido, vai traumatizando o tecido, a cicatrização vai ser pior, né? Vai ficar mais tempo para cicatrizar. Então eu acho que vale a pena investir num bom fio, porque você otimiza os resultados, você tem uma cicatrização mais rápida, você tem uma cicatrização mais bonita. E esses detalhes, gente, que eu tô falando pra vocês, é pra vocês não terem que repetir cirurgia. Então, por isso que é importante você fazer um checklist, por isso que é importante você revisar, por isso que, como eu falei desde o início, né? Brincando, mas é verdade, nós não vamos dar sorte pro azar, tá? Então, se a gente vai fazer pra dar certo, pra dar o nosso melhor. O momento é agora. O momento é no momento que eu sento ali com o meu paciente e eu vou oferecer o meu melhor, tá? E isso, gente, faz você virar uma referência, né? Nesse sentido. De você, e os pacientes sabem, eles percebem. E, gente, o paciente não gosta. Eu pergunto até pra vocês gostariam de ficar fazendo cirurgia? Faz cirurgia, depois faz de novo, faz retoque e tal. Claro que como se trata de uma cirurgia estética, às vezes você precisa de fazer um retoque, mas a gente vai planejar pra gente não precisar. Ou se precisar, que seja uma exceção, tá? Então que fique claro isso, tá bom? Aqui, conferindo
Depois da sutura, eu tive o tamanho de coroa que eu planejei. Então, vocês observem aí que eu tinha planejado 9 e logo após eu conferi, eu tenho quanto aí no especímetro? 9, não é mesmo? Aqui, ó, dá pra ver melhor, tá vendo? Bossas e fossas, trabalhando a espessura, foi trabalhada a altura. E aqui, gente, o caso depois de 30 dias de cicatrização. Observe que os dentes dela ficaram mais alongados, né? Ela ficou super feliz com o resultado. Aqui é ela, uma querida. Agora eu vou falar de algumas peculiaridades desse caso, porque eu quero que vocês abram a cabeça para planejamento. Gente, o que é mais difícil em qualquer tratamento da nossa profissão não é nem execução, chama-se planejamento, tá? Então observem para o rosto dela. Observaram? Né? Ninguém me perguntou e eu também não abri aqui para os comentários, né? Eu desativei os comentários, mas lembra vocês, lá da nossa primeira live eu falei que a gente tem sempre que conferir se a largura dos dentes, quando a gente vai fazer um planejamento estético, a largura dos dentes, dos desvios centrais da paciente está adequada para o rosto dela? Primeira coisa, porque eu vou fazer a minha cirurgia baseada na largura, não é? Eu não vou multiplicar a largura vezes 1,23, de 25 ou 1,33? Então, mas essa largura ela tem que estar correta. E como que eu sei? Eu vou dividir o plano, né? A distância de um centro da pupila a outra por 6,6, eu vou ter a largura ideal e tem várias outras formas de vocês saberem a largura ideal dos dentes do paciente. Mas vamos focar aqui. Preste atenção comigo. Essa paciente ela tem um rosto largo e ela também tem a base do nariz larga. O que eu falei lá na nossa primeira live? Paciente que tem rosto largo e a asa do nariz, né, a base do nariz larga, ela pede dentes mais largos. Né? Olhando para ela, não dava para ela ter os incisivos um pouquinho mais largos? Dava. Né? Ah, se dava disso, então por que você não fez? Porque no sorriso dela, ela ainda mostra 1 milímetro de gengiva. 1 milímetro de gengiva eu falei que é considerado estético. Né? Pelos padrões estéticos do sorriso, ele é considerado estético. Até 3 milímetros é o limítrofe, que é o que ela tinha, né? Ela estava no limite ali, 3 milímetros de exposição. Ela estava super feliz. Por que nós não fizemos? Por que nós não mexemos na largura dela, dos dentes dela? Porque, primeiro, que ela não queria fazer nenhum procedimento restaurador. Se eu aumentasse a largura e me permitir aumentar mais a altura, ela não ia ter ela não ia mostrar a gengiva, mas ia ter exposição radicular. Mas tá, vamos considerar que ela chegasse para mim, não, vou fazer, eu tenho os diastemas, não sei se vocês observaram, mas ela tem um diastema nos laterais. Vou fazer tratamento, eu quero fazer lente de contato, eu quero mudar a forma dos meus dentes, enfim, ela vai fazer um tratamento restaurador. Nesse caso aí, como que eu planejaria? Eu ia fazer uma slice na mesial do 12 e do 22. Como ela tem um diastema dos laterais, né, eu vou fechar esse diastema. Lembre-se, para eu verificar a altura ideal, eu tenho que considerar a largura final que eu quero. Então, se a largura é 6, mas fechando o diastema, a largura é 7, eu vou pegar essa largura 7 e multiplicar por 1,25. Ou 1,33, se o caso me permitir. Tá? Então, só para esclarecer isso para vocês abrirem os horizontes para o planejamento, abrirem a cabeça para o planejamento. Tá? Porque nem todo mundo tem essa percepção de planejamento e isso faz diferença nos resultados. Tá bom? Aqui, o caso... A sutura, a sondagem sendo realizada imediatamente após e agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo, né, da execução cirúrgica.
pessoal, observe se na região interproximal as papilas estão bem acomodadas, se não tem volume ósseo, porque se tiver eu vou e corrijo mais um pouquinho. Então é isso. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Pronto. Pronto, pessoal. Voltei aqui com os comentários. Então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje da técnica cirúrgica de estética do sorriso, e agora eu quero saber de vocês, né, o quanto fez sentido esse conteúdo para vocês. Coloque os girassóis para mim se esse conteúdo fez sentido para vocês. Yasmin, você quer participar aqui da live comigo? É isso? E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta? A Eva colocou girassol. Obrigada, Eva. Juliano. Os slides ficaram nítidos e depois embaçavam. Não sei se aconteceu só comigo. Aconteceu com mais outras pessoas? Gente, assim, a gente tem uma limitação, né, de passar isso pra vocês. Eu tentei compartilhar porque eu acho que você falar de cirurgia sem mostrar é muito complicado, né? Fica muito difícil. Então, assim, até eu quero aproveitar e falar pra vocês que a nossa live de amanhã, ela será no YouTube. Porque amanhã eu vou falar de uma técnica que poucos dentistas conhecem, tá? Que é o aumento de coroa clínico estético pro sorriso com cimento ortopédico. O Evandro também disse que aconteceu. Só com toma é possível visualizar o nível ósseo? Olha, Eva, você pode tentar visualizar com a sonda periodontal, mas eu vou te falar que é muito difícil. Algumas vezes você pode anestesiar seu paciente e tentar e ver onde está a junção semente-esmalte, ver onde está a crista óssea, mas fica muito difícil quando você tem a erupção ativa alterada, onde a crista óssea é muito próxima ali à junção semente-esmalte. Você às vezes até pode identificar onde está a junção semente-esmalte, você até pode identificar onde está a crista óssea, mas fica difícil de você mensurar isso. Então a tomografia com afastador labial, ela é excelente, ela te ajuda nisso no planejamento, ela é excelente para você visualizar essas distâncias. Agora, a radiografia periapical com paralelismo, ela também te permite você visualizar, tá? Não tão, como eu vou te explicar, tão fiel como a tomografia, tá? Só para eu anotar, a altura é definida pela largura vezes 1,25, ou é assim. Evandro, você vai multiplicar a largura vezes 1,25 se eu não quero dentes tão grandes. Agora, se eu quero usar dentes maiores, isso também é permitido dentro de um padrão estético, você vai multiplicar a largura vezes 1,33. Então, ou é 1,25, largura vezes 1,25, ou largura vezes 1,33, tá? Então assim, é muito difícil com a sondagem você verificar onde está essa distância, onde está essa crista. Quando você tem erupção passiva, que você tem um epitélio longo aderido ali no esmalte, às vezes você sente romper com a sonda, mas fica difícil você identificar bem aonde está essa junção, onde está. Então, assim,
fica demorado esse exame, e eu acho que às vezes até você traumatiza um pouquinho o tecido gengival de tanto ficar colocando para identificar. E hoje nós temos excelentes exames, né, que nos ajudam, então, a planejar. Então, tanto a tomografia ela evoluiu na parte de implante, gente, e quando eu falo assim, questão de checklist, de planejamento, isso vale também para implante, tá? Eu vejo alguns colegas que erram porque chega no... Deixa eu só ver aqui a pergunta do Evandro. E remoção de espessura diminui também o sorriso gengival? Evandro, quando você trabalha, ó, a espessura óssea, a espessura do tecido, elas são variáveis das distâncias biológicas, tá? Às vezes, só de você diminuir a espessura, você já tem você já tem uma atenuação do sorriso gengival. Não sei se essa palavra ficou bacana, né? Você reduz, você obtém um equilíbrio estético do sorriso. Então, tem casos de cirurgias protéticas que você não precisa trabalhar em altura, você trabalha, que é a gengivectomia de bisel interno, você trabalha em altura, em espessura, reduzindo a espessura desse tecido, estruturando apicalmente ali na junção cimento-esmalte, e você já consegue expor a um preparo, uma cárie que você precisa trabalhar, tá? Então, por isso que eu falo, gente, que entender a dimensão e composição das distâncias biológicas é importante para o nosso planejamento estético, e não só estético, também funcional e reabilitador. Isso faz muita diferença na nossa vida profissional, tá? Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Boa noite, Thiago. Thiago entrou agora. Thiago, hoje você perdeu. A gente já fez cirurgia aqui, a gente já suturou, a gente já removeu o osso em altura, em espessura, em menos de 1 hora. A gente fez tudo isso. A gente já planejou, a gente já estudou possibilidades de tratamento e a gente já está passando o receituário para o paciente. Tem mais alguma dúvida, Evandro, com relação a isso? Gente, olha, a Karina... Boa noite, Karina. Gente, não esqueçam amanhã, tá? A live vai ser no YouTube, às 20 horas. Aí vai ficar excelente para vocês visualizarem, porque eu vou fazer pelo Zoom. Então fica muito bacana compartilhar os slides para vocês visualizarem, para vocês entenderem e tirar dúvidas. E eu vou falar, gente, de uma cirurgia de cimento ortopédico, tá? Para você melhorar o perfil estético e otimizar os resultados das cirurgias periodontais, e também quem faz implante não deve perder, porque eu vou mostrar também como utilizar esse cimento em cirurgias com implantes. Então eu falo para vocês convidar outros colegas para não perder essa live de amanhã, porque essa live de amanhã está imperdível. Qual o protocolo, medimento? Tá. Eu, em casos de aumento de coroa clínico estético e de recobrimento, eu gosto de utilizar o ibuprofeno, tá? E só. Por quê, gente? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês medicam muito o paciente de vocês... Oi, Eduardo, tudo bem? Paciente que não sente nada, ele faz arte, tá? Então ele acha que ele tá tão bem, isso já aconteceu comigo, né? Eu fiz uma cirurgia de implante para paciente. Aí a paciente falou assim: ai, doutora, eu tava tão bem pra pegar um peso, e depois começou a doer. E é isso, o paciente pensa que tá tudo bem e começa a fazer arte. Então, assim, eu passo ibuprofeno, é claro que eu não vou deixar o paciente sentindo dor e tal, não. Eu trago meus pacientes no pós-cirúrgico aqui comigo, tá? Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Eu tenho depois eu mostro pra vocês, é uma bolsinha, o paciente já sai com gelo aqui na face, né, que prende aqui, então ele já sai com gelo e tudo. E no dia da cirurgia, eu sigo o protocolo do Otozur. No dia da cirurgia, o paciente só vai tomar medicação, né, que é o ibuprofeno, e depois eu vou passar esse protocolo pós-cirúrgico para vocês. Se vocês quiserem, o meu protocolo é bem bacana,
Principalmente, gente, cirurgia de recobrimento, a gente tem que ter um protocolo bem bacana do pós-operatório pra gente não perder as nossas cirurgias, porque as cirurgias de enxerto, a gente não pode ter, o enxerto ele tem que ficar imóvel, né? Não pode ter mobilidade ali, o paciente não pode ficar conversando, não pode ficar puxando. Eu até gravei um vídeo que tá aí no meu Instagram, né, avisando para os pacientes que eles às vezes têm mania de tirar fotos com o celular, né, e mandar pra gente fazer uma avaliação. Não, por que? Desculpa, não entendi. Gente, se alguém quiser participar aqui comigo, é só solicitar, será um prazer, viu? Então, assim, é importante a gente falar para o paciente não ficar puxando para tirar fotos, né, para mostrar. Gente, a live vai cair, falta 1 minuto, eu quero dizer que foi assim, você faz a cirurgia plástica periodontal sem abrir retalho? Eu vou conversar sobre isso amanhã, que é a cirurgia flapless, né? A gente vai conversar sobre isso amanhã, tá? Como eu tenho 1 minutinho, então hoje não vai dar pra gente esclarecer muito, mas amanhã eu vou colocar um caso pra você amanhã no YouTube, tá? De um caso que eu fiz. Mas essa é uma cirurgia que ela tem imitação, tá bom? Não é pra todos os casos, ela tem suas indicações precisas. Gente, assim, amei estar aqui com vocês, tá? Espero que esse conteúdo tenha agregado pra vocês, tá? Convidem pessoas, mais colegas, porque amanhã vai estar bem bacana essa live, tá? Eu vou falar sobre cimento ortopédico associado à cirurgia de sorriso e vou colocar, porque lá no Zoom vai ficar melhor de vocês visualizarem a execução da cirurgia. Eu vou mostrar um caso de uma colega que eu fiz flapless, tá? E tá no livro, no MDM desse ano, que foi publicado. Então, não percam, espero vocês. Oi, Vanzinha, querida, você chegou tarde para ver a cirurgia? Obrigada, Eva, eu que agradeço. Gente, não esqueça, amanhã às 20 horas, tá? No YouTube, no meu canal do YouTube, tá bom? Quem não me segue, quem não tem lá meu YouTube, não se inscreveu, aproveite para se inscreverem. E porque amanhã vai ficar muito mais legal para mostrar esse passo a passo e eu quero que vocês entendam bem a importância, o passo a passo dessa cirurgia, como ela otimiza os resultados estéticos, ok? Beijo no coração de vocês, uma boa noite, fiquem com Deus.